Souza. Ele traz para a gente novidades sobre a vacina nacional para dengue, mas antes disso, a gente pede até uma colaboração nessa reflexão, viu, doutor? Nós soubemos da notícia, também estranhamos o fato de Campinas não ter sido incluída nessa lista. E como que o senhor vê, uma vez que o senhor tem estudos e trabalhos relacionados à epidemiologia aqui na cidade e tem acompanhado justamente nos últimos anos, nós que vivemos em Campinas a sexta maior epidemia da história. Um bom dia, doutor. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Esse é um assunto extremamente importante. As arboviroses, elas se transformaram provavelmente neste momento um dos problemas de saúde pública mais importantes do mundo, já que elas romperam aqueles preceitos anteriores de que isso era uma doença tropical, que pegava depois do verão, que começava em janeiro e fevereiro, tinha o pico em abril, na segunda quinzena. Então, havia uma certa previsibilidade. Hoje, não. Elas estão no mundo inteiro, a ponto de você ter surtos nos Estados Unidos, na Europa, né? Paris teve um surto em 2023 de dengue. Há uma preocupação particular em relação à Olimpíada, né? De modo que a questão da vacina para dengue é uma questão fundamental. Em relação à Fundação Butantan, eu assumi a presidência do Conselho de Curadores e venho realmente acompanhando a evolução de duas vacinas importantes em termos de arbovirose. Uma que está mais adiantada, que é a vacina para chikungunya. A chikungunya é uma doença, em geral, mais grave que a dengue, é uma doença que cronifica, é uma doença que, no Brasil, infelizmente, tem tido uma quantidade desconcertante de mortes, não é? E a vacina está muito adiantada, ela já foi, inclusive, aprovada pelo FDA. Só que o FDA dos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos ela está aprovada para adultos a partir de 18 anos. Então, estão sendo encerradas as pesquisas pelo Instituto Butantan para adolescentes, não é? De 10 a 18 anos, é um número grande de pessoas, mas que a pesquisa está muito adiantada, os resultados são excepcionais, eu posso antecipar a vocês, e eu acho que a primeira vacina que o Butantan disponibilizará para a sociedade brasileira vai ser para chikungunya. Ele deve submeter à Anvisa ainda esse ano, e muito provavelmente, ou a partir do final do ano, ou no início do ano que vem, a gente deve ter a vacina de chikungunya para a sociedade brasileira. Em relação à dengue, é um pouco mais complicado, porque a dengue não é uma doença só, como vocês já falaram várias vezes, são 4 sorotipos, né? E eu entendo por que o Ministério da Saúde está falando no sorotipo tipo 2, porque a vacina da taqueira, eu tive a oportunidade de analisar o estudo junto com os colegas lá do Butantan, ela tem uma proteção mais adequada para o tipo 2 realmente, apesar de estar colocada como tetravalente e tal, na verdade a proteção maior é para o tipo 2. Então, aonde não predomina o tipo 2, essa vacina provavelmente não vai ter a abrangência que precisa ter. A vacina ela é uma vacina que você tem que fazer 2 doses, né? Com intervalos de 3 a 6 meses. E, e, e no Brasil, como você sabe, ninguém, na verdade, no mundo tem capacidade de produzir para atender toda a população. O próprio Butantan, a perspectiva é que os estudos terminem esse ano, o ano que vem comece a haver uma produção numa escala menor, numa escala um pouco, vamos chamar de bancada, e a perspectiva do Butantan é de ter vacina em 2026. É uma vacina teoricamente tetravalente, mas na verdade a gente não conseguiu estudar o tipo 3, porque o tipo 3 não circulou no Brasil. Então ele não circulou nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, de modo que a vacina não pôde ser testada para o tipo 3. Ela foi testada para o tipo 1, 2 e 4 e funcionou muito bem, não é? Os resultados são muito promissores. Então, qual é a situação? Em resumo,
Nós temos uma vacina para chikungunya, que deve ficar pronta esse ano, deve ser submetida à Anvisa e disponibilizada, muito provavelmente, até o final do ano ou no ano que vem. E a vacina de dengue, eu acho que, assim, bastante realista e bastante, não diria otimista não, porque o trabalho está sendo muito intenso, muito provavelmente a gente vai ter para 2026. Talvez não na quantidade que o Brasil precise, que é uma quantidade imensa, né? Isso vai exigir uma fábrica quase que exclusiva para a produção de vacina para arbovirose. Mas isso nós vamos acompanhando e vamos informando essa questão da capacidade de produção da Fundação Butantan. No próximo ano, a gente deve ter a vacina, mas não no quantitativo. Vocês viram que a própria Takeda teve dificuldade de entregar um quantitativo muito grande. Certo. Agora, doutor Carmino, o senhor comenta aí sobre esta vacina, dessa primeira remessa, que ela tem, de fato, um poder de ação melhor para o tipo 2. A vigilância epidemiológica aqui em Campinas, ela está temendo um cenário em que o sorotipo 3, que não foi detectado em Campinas aí há 14 anos, por esse tempo, e o 4, que há 9 anos não teve também registros, possa ser o grande vilão, voltando, infectando pessoas que não tiveram a dengue ou que tiveram, e aí é um risco maior de infecção dos moradores em caso de contato com o mosquito. Por outro lado, sabemos que Campinas é dos municípios aí não contemplados pelo Ministério da Saúde, tirando a cidade de São Paulo, um dos que tem a maior população do estado de São Paulo. Ainda assim, o senhor acha que seria interessante, se fosse possível, que essa vacina viesse também para a cidade? Sim, acho sim. Mesmo com esse meu comentário de caráter mais técnico e mais biológico, eu acho que sim, porque isso daí é muito dinâmico. A gente está vendo como isso muda ao longo dos anos, ao longo dos meses, e às vezes na mesma epidemia, no mesmo período, né? Então, eu acho que se houvesse a possibilidade de proteção, sabendo que a proteção será maior para o tipo 2, né? O tipo 3 não é que ele está circulando, né, Carol? Ele tem alguns casos descritos, mas até onde eu saiba, não há uma circulação muito grande do tipo 3. E o tipo 3, realmente, nenhuma dessas vacinas que nós comentamos aqui tem demonstração de que possa ser eficiente. Seja a vacina importada pelo Ministério, seja do Butantan, por conta de que isso não foi testado. A vacina, na origem, ela é tetravalente, é importante dizer isso. Na origem, lá nos exames, nos estudos primordiais aí da vacina, dessa cooperação com os americanos e tal, então ela deve atender também o tipo 3, mas a gente não sabe disso. Eu, pessoalmente, acho que Campinas é uma cidade bastante complexa. Eu, secretário 8 anos de Campinas, eu sempre disse que tudo que tiver que acontecer vai passar por Campinas, pela complexidade da cidade. É uma cidade que é um grande entroncamento, é uma cidade que você tem um aeroporto internacional, você tem rodovias, você tem uma população de 1.100.000, 1 milhão, mas todo dia passa mais uma população de Campinas dentro de Campinas ou ao lado de Campinas. Então, é uma situação epidemiológica sempre de risco de uma cidade que é um grande entroncamento. Talvez um dos maiores do estado de São Paulo, talvez até o maior do estado de São Paulo, mais do que São Paulo. Eu sempre achei que é muito mais fácil você sair de Campinas para qualquer lugar do Brasil do que sair de São Paulo. Seja o sul, seja o norte, seja o centro-oeste, é mais fácil sair de Campinas. Então, eu pessoalmente acho que vale a argumentação, sim. E eu, se estivesse na secretaria, como o prefeito está fazendo, eu faria uma certa contestação por conta desse risco epidemiológico. Tá certo. Quem está sintonizando agora aqui a CBN, o presidente do Conselho Curador da Fundação Butantan, Dr. Carmino de Souza, está dando uma entrevista falando sobre a vacina da dengue, o fato de Campinas não ter sido incluída, mas também comentando aí os avanços da vacina nacional para dengue e para chikungunya lá pelo Instituto Butantan. A gente ainda falando só sobre esse caso envolvendo o temor aí da vigilância epidemiológica,
sobre o sorotipo 3 e 4, realmente não tem sido detectado em Campinas, doutor. É isso que eu tinha falado anteriormente. Há 14 anos o 3, há 9 anos o 4. E a questão, e aí vem a minha próxima pergunta, é como que funciona essa questão do anticorpos, né? As pessoas que, para esses tipos de doença, as pessoas hoje, principalmente crianças e adolescentes, elas não teriam realmente uma resistência a esse tipo de transmissão, o corpo recebe diferente, por isso que tem... Como que funciona essa questão de maior ou menor risco de infecção? Bom, eu não sou imunologista, eu acho que esse é um assunto muito interessante para conversar, mas, em geral, a proteção imunológica, ela é espécie específica, né? Então, você tem o tipo 2, fica protegido para o tipo 2, mas não fica protegido para os outros tipos. E uma coisa que a gente observa na dengue é que a reinfecção pode ser mais grave do que a prima infecção. A dengue é uma doença que tem uma taxa de mortalidade muito baixa, tem que ser muito baixa. E a defesa contra a dengue para a população, em geral, é feita dentro do sistema de atenção básica. Não é? Você tem pouca necessidade de hospital, diferente do que a gente viu, por exemplo, no coronavírus. Então, você precisa ter um sistema de atenção primária, atenção básica, muito arrumado e muito preparado, com profissionais, laboratório e tudo, para atender esses pacientes, porque não é aceitável uma mortalidade muito alta na dengue. E esse é um problema, viu, Carol, para as vacinas. Por quê? A vacina para a dengue ela tem que ser muito segura, porque a taxa de letalidade, felizmente, é muito baixa. Então, você não pode ter uma vacina que tenha uma toxicidade maior ou que tenha um risco de efeitos adversos graves maior do que a própria doença, não é? Então, a gente sabe que existem vacinas que têm efeitos adversos muito maiores, mas que a mortalidade é muito alta. Por exemplo, a febre amarela, que é outra arbovirose, certo? A Uhum. vacina da febre amarela, ela tem bastante efeitos adversos, mas a doença mata 15, 20%. Não é o caso da dengue. Foi um dos Então, os temas, estudos... inclusive, viu, doutor? Foi um dos temas desses últimos meses, quando a gente teve em 2023 alguns casos e houve bastante repercussão sobre febre amarela, até na área do senhor que é hematologia, questionou-se a rapidez dos exames para confirmação de doenças ou de outros tipos, né? E também da notificação de arboviroses. Esse processo que a população não entende. Por que Campinas está com 800, quer dizer, está com 400 hoje, amanhã tem 800 casos, e aí parece que os números ficam muito grandes, né? Porque existem casos em investigação, seria isso. O que há é o seguinte: no começo de qualquer epidemia, você confirma. A partir de um certo nível, você deixa de confirmar. Você começa a fazer diagnóstico clínico epidemiológico, que nós chamamos. Não há mais necessidade de. Porque num ambiente de epidemia, tudo que parece é melhor que fique como sendo, certo? Porque você toma as medidas protetivas, né? Então, no começo de uma pandemia, você manda para o laboratório, aguarda o resultado e confirma através do resultado. Quando você tem um número grande de casos, isso aconteceu em 2015 e 2016 conosco aqui, você faz o diagnóstico clínico epidemiológico e fica valendo como se fosse, não é? Então, eu acho que eu não estou acompanhando o dia a dia disso, mas tem um momento em que não importa mais a confirmação, quer dizer, porque você precisa proteger a população. E a dengue, além de todas as ações que vocês têm noticiado, a prefeitura tem feito e tudo, o atendimento na rede de atenção primária é salvador, porque você, com medidas sintomáticas, com boa hidratação, controle de hemograma, tal, você controla a grande maioria dos casos. O que você não pode é não fazer o diagnóstico e a pessoa ter, eventualmente, uma desidratação importante, alguma coisa, um choque que acabe podendo colocar em risco, né? Então, a grande maioria das pessoas com dengue são atendidas na atenção primária, são bem cuidadas. As vacinas, Carol, não são
disponibilizadas para idosos. É uma coisa que eu queria também complementar aqui. Nem a vacina importada pelo governo e a do Butantan também não está sendo assim disponibilizada num primeiro momento para pessoas idosas, né? Vai pegar primeiro as pessoas, principalmente aquelas que não foram infectadas, porque você imagina, se você pegar uma população infantil, adolescente, que nunca teve a infecção e conseguir imunizar, você vai ter um contingente imenso de pessoas já protegidas, né? Para a grande maioria dos vírus. Por isso que acaba pegando a população mais jovem. Tá certo. Quero agradecê-lo pela disponibilidade em comentar e também tirar algumas dúvidas do ouvinte da CBN, que só vê os números sendo divulgados e fica bastante preocupado da cidade não receber a vacina. Então, entender que há uma questão aí separando os sorotipos. Doutor Carmen, muito obrigada aí pela participação aqui na CBN. Muito obrigado a vocês, eu estou à disposição. Sempre que eu puder, eu estou lá no Butantan, eu posso ir trazendo a vocês, eu posso antecipar a vocês que há um esforço enorme lá do Butantan para acelerar esse processo, não é? Então, isso não é simples, a gente sabe que a pesquisa tem o seu tempo, não é? Às vezes a gente quer acelerar e não dá, porque senão os órgãos de regulação não aprovam se não tiver adequadas informações e assim por diante. Então, acho que a população tem que entender, e vocês também, que o tempo da ciência é um tempo, às vezes, mais longo do que o que a gente gostaria. E um pouco está acontecendo com a vacina da dengue. Mas nós temos uma vacina excepcional, quero deixar em andamento, e a gente não pode, digamos, estragar o futuro disso fazendo um mau planejamento científico. Então, o planejamento todo está sendo feito, o acompanhamento, e acho que nós teremos em breve uma ótima vacina, como a da chikungunya, que já está bem mais perto de ser disponibilizada. Muito obrigado e à disposição. Conversamos com o presidente do Conselho Curador da Fundação Butantan, Dr. Carlos